Oi, gente! Ai, que tudo! Ai, que delícia! Príncipe! Deixa eu ligar o príncipe aqui. Ai, 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 cheguei em casa. Deixa eu botar o príncipe pra movimentar, porque pra falar eu já vi que não fala, não adianta, né? Oi, príncipe lindo! Ih, tá animadinho! Ô, gracinha, beijinho pra você também. Príncipe. Oi, gente. Ai, que tudo. Melhorei da gripe, já tô melhor. Tô aqui de novo. Adoro. Cadê a família Balsa me ajudar? Que hoje o programa tá babado. Tá Vou precisar. Olá, Ai, senhora. meu Deus. Gente, ela tá toda E aí, colegial. Mariazinha? Adorei. Tudo Colegial? Também assim, sabe aquela coisinha? Ela tá bem, ó, Baus. É, eu também adorei, adorei. Gostou, Tá amiga? tão lindo. Ai, que Vamos roupinha brincar. linda, Mariazinha. Gostou, senhora? Ai, amei a roupinha. Aquele aumento de salário que a Ih, senhora lá deu, vem ela ó. de novo. Deu pra dar um tapa no visu. Só falta agora o sapatinho, né, irmã? Da irmã Então, também, só ó. um minutinho. Dessa vez eu tenho que admitir com a Mariazinha do Brejo. Olha só. Olha como eu tô bem mais, entendeu? Teve um aumento. E eu percebi até na sua mesa, Nick. Uhum. Foi, né? Olha aqui, tem um Instagram ambulante. Olha que bonito. Linda, Aqui deve ter linda. pesado um pouquinho. Aqui Ai, não, aqui não. linda. Mas enfim. Má, Olha eu só, percebi. dona Gente, Nini. hoje o programa tá especial. É mesmo? Nós vamos falar hoje sobre beleza comprada. Sabia que hoje é possível comprar beleza? Sei. Eu comprei o peito. Meu bem. Eu não comprei Não, nada. comprei dois, né? Certo. Um par. Não, mas hoje a gente pode comprar nariz, boca, pescoço. Cabelo. Porque eu queria mudar um pouquinho assim, sabe? Fazer uma coisa mais maçãzinha. Tem que vontade de fazer maçã no rosto? Eu não sei, eu vejo no Ah, espelho, eu não, faço ela- assim, eu me sinto. Mas mal. aí a Patroa, boca vai ficar patroa, estranha. ela tem que fazer bocão. É, também. Hoje eu vou conversar com a doutora Vanessa Lopes, uma das dermatologistas mais respeitadas. O olho claro, ele faz a luz, né, força com que o indivíduo ele fique forçando a musculatura e essa musculatura acaba criando rachaduras que a gente vai chamando de rugas, né? E essas rítides, na Tá com verdade, rachadura. Vou conversar também com as modelos Marcele Casagrande e Yasmin Torres. De repente elas acordam, falam que estão lisas, se sentindo lisas, e resolvem colocar uma prótese no seio. Então hoje eu vou trazer elas aqui para mostrar esse tamanho de prótese que mudou na vida delas. Vamos saber o que essas meninas resolveram botar turbinar os negócios lá. Eu fiz 18 anos, meu presente de 18 anos, prótese de silicone. Vou conversar também com Guto Torres. Ele tem 27 anos e é mais conhecido como Bob Humano, o marido da boneca Suzy. Ele passou por 25 procedimentos cirúrgicos. E um desses procedimentos, gente, ele que botou coisa no bumbum. Então eu quero saber se doeu pra sentar, como é que foi esse negócio aí do bumbum. Então ele vai estar aqui hoje, eu quero tirar todas as minhas dúvidas com ele sobre esses 25 procedimentos estéticos. Misericórdia, é muito procedimento. Eu não quis ser ninguém. Eu não imaginava ser o Maurício Matar, o Giannichini, nada disso. Eu queria fazer mudanças no qual eu senti a imperfeição dentro de mim. Vou conversar também com a Adriana Menoli, ela que é especialista em alongamento e extensão de cílios. E ela também tem no salão dela negócio para esticar as unhas também, para implante de unha, né? Implante de unha. É acrigel, porcelana, tudo para deixar a unha comprida também, se a gente quiser arranhar o marido, bofe as paredes e ficar fina, entendeu? Com aquela unha cara de rica. A Adriana Menoli vai explicar tudo sobre a gente, sobre esses procedimentos aí. Quem não quiser alongar a unha, tem o gel. Só passa o gel colorido ou francesinha e faz o esmalte durar mais. Vou receber também a dentista Andréia Mello. Ela que vai falar sobre a mudança na vida das pessoas depois que dá aquela consertada na boca, assim, nos dentes. Quero saber tudo, se muda a autoestima, como é que é esse negócio aí, porque esse negócio do sorriso hoje em dia tá em alta. Não dá pra chegar mais com a boca estragada não, gente. Quando chega no estágio já muito avançado, a gente pode vir a sentir os dentes amolecidos
E aí você tem até perda, não, você não tem. Você tem Jesus. até perda dentária por conta disso, né? Terminou de anunciar os nossos convidados babados? Uhum. Vamos. Então tá preparada? Ai, o programa Prepara. Assim, deixa eu só te explicar. Então, Eu e a Mariazinha, a gente preparou um ensaio, a gente ensaiou, preparou uma coreografia e uma música. Porque eu me Coreogra- espelho muito em Mato Grosso, Ai, Caetano meu Veloso, Bethânia. Pessoas da classe cultural assídua. E então eu vou falar Maria uma poesia Bethânia, Mariazinha. cantada. É porque você esqueceu que você cantou o Pablo, né? No programa passado. com tudo, escapei. Entendeu? Gente, Só vocês estão fazer um fazendo canal. aula de Mas, canto. enfim, vamos lá? Vamos. Vai ser uma poesia cantada pra você. Prepara, Pois é. senhora, prepara. Só um minutinho. Sente. Vamos lá, Mariazinha? 1, 2, Meu 3, Deus. vai. Misericórdia. Cavalo Cruz, avistei Mariazinha no grau. Sabe o que ela quer? Paus, paus, paus de cole, paus. Paus, 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 paus de cole, paus. Paus, paus, paus de cole, paus. Coraçãozinho, meu Brasil. Ah, Meu pra você, ó. Deus. Coraçãozinho, meu Brasil. Te amo. Ai, que tudo. Só porque você aumentou nosso salário. Ai, figurino. Quem vai patrocinar o sapato? Hein? Quem vai patrocinar o sapato? Preciso do sapato. Gente, dizem que se a gente sonhar com uma mão bem grande, é porque a gente vai ter um futuro financeiro muito bom. Agora, se sonhar que tá apertando uma mão suja, é porque tem amizades ruins e falsas por perto. Agora eu vou convidar a Adriana Menoli, do Estúdio Menoli. Quero saber tudo, hein, Adriana? Como é que faz pra ficar com os cílios bonitos? Sim. Então, os cílios são colados um por um nos seus próprios cílios. Então, faz a extensão dos seus cílios naturais, colando um por um. E tem duas técnicas nos cílios. Quem quer mais volume e uma aparência de boneca, tem o 3D. Eu sabia que tinha extensão, mas 3D não tava sabendo, não. Isso, ele é mais curvado e mais fino que o tradicional. Então, permite que colhemos, né, 3 cílios em cada fio. Não fica muito grosso, não? Não, porque ele é extremamente fino. Fininho. O tradicional, ele é 0,15 a grossura. E o 3D é 0,07 ou 0,05. É bem mais fino, então permite que fique mais volumoso. Faz quantos anos que existe a técnica do cílios fio a fio no Brasil? Há uns 3 anos. E tem a sobrancelha fio a fio também? Tem uma técnica da extensão de sobrancelha. Eu sabia que tinha extensão de cabelo, mas de sobrancelha não tava Também. sabendo, não. Olha só. Da onde que veio esse cabelo aí pra colar na sobrancelha? Já vem prontinho pra gente. Deixa eu Meu fazer uma Deus. perguntinha pra senhora. Olha só. Extensão. A senhora que vai aumentar meu salário, a senhora pode fazer dar um tapa no meu visu aqui, meu cílio aqui, pra me deixar bem bonecona, assim, sabe? Bem linda. Ai, desculpa. Bonecona. Bonecona. É a Anabela essa coisa aí. Anabela? O que é isso, Anabela, Anabela? aquela boneca assombrada lá. Ai, Tiffany. A extensão de sobrancelha também é colado fios na sobrancelha. Quem tem pouco pelo, a gente cola no pelo também, ou na pele. Não é com Super Bonder, não. Não, é até Meu Deus. cola específica já, é E importada. dura tem. quantos dias? Essa técnica dura de 15 a 20 dias. E eu queria saber também qual é a diferença entre micropigmentação e microbraid. Microbraid. Micropigmentação. Quero saber a diferença de micropigmentação e microbraid. A Braid. micropigmentação, ela já está na área há muitos anos. Até A tem micro- uma nomenclatura nova da micropigmentação que para dermopigmentação, para tirar. Meu Deus, é muita pigmentação. Muita coisa. Aí a língua Pra enrola, dermopigmentação, micropigmentação. Para tirar aquela imagem daquela tatuagem antiga, feia, que às vezes a gente encontra por aí. Então, Aqui, ó, por aí. Da aberração. Cadê? então estamos usando uma nomenclatura nova. Tem até, então, a micropigmentação ou dermopigmentação é a mesma coisa. Então, utiliza máquina. E a máquina é chamada de dermógrafo. Funciona com agulha que vai pontilhando e fazendo os fios.
E a microblade é uma técnica que tá chegando no Brasil recentemente, vinda do Japão e da Rússia, que é feita através de tebori. São microagulhas Misericórdia. emparelhadas e vai riscando na pele, implantando o pigmento através dos riscos. Então fica mais natural, porque fica bem Parece que é um fininho, fio também. Fica Porque semelhante antes era ao tudo fio. emendado, tudo... Fica semelhante ao fio, fica mais realista, um trabalho bem realista. Tem durabilidade de 6 a 18 meses. Nossa, isso aí é bom. Canetinha de, sabe esses cadernos de pintar que tá na moda? Ai, que horror. Demodê. Não é indicado. Demodê. Ela é demodê. Ela é demodê. Existem quantas técnicas de embelezamento de sobrancelha? Então, tem a rena, né, que é bem conhecida, mais antiga. A tintura, que também é um serviço novo, que pinta os pelos da sobrancelha. Conforme a cor do cabelo? Conforme a cor do cabelo. É uma tinta própria para a sobrancelha, que as pessoas às vezes têm mania de usar tinta de cabelo, só que não é apropriada. A tinta de cabelo é muito forte, a água oxigenada, muito escuro, então pode assim. cair o pelo. Misericórdia. Uma vez a minha tia passou isso, dona Adriana quase ficou cega. E quais são as técnicas de extensão de cílios? Tem a tradicional, que é fio a fio. Tem a 3D, que é volume russo. E agora também pode, dependendo do pelo, pode fazer até 6D. D, porque a curvatura do cílio é D, conforme a letra mesmo, ela é bem mais curvada. A tradicional, a gente usa uma curvatura C, que é curvado, mas nem tanto quanto o D, né, o 3D. No estúdio também tem as unhas, né? Que no caso tem a unha de porcelana, a unha de gel e a unha de fibra. Eu queria saber qual é a diferença entre elas, né? E qual é a preferida das mulheres no estúdio. Então, a acrigel ela é feita com uma prótese, que chama tips, que prende na unha e passa o gel por cima e vai modelando com a lixa. Aí enfia no forninho. Isso, bota no forninho para secar o gel. A fibra de vidro, ela tem umas fibras que você prende na unha e vai moldando com gel também, depois lixa, vai no forninho também. Ela segue muito a naturalidade da sua unha. É própria para micro-ondas o vidro. Senão explode, né? Imagina, gente, não tenta ralar vidro em casa e botar aí no micro-ondas não, viu? Que é forno apropriado, né? A porcelana é um pó de porcelana que vai moldando na unha também com uma basezinha de um papelzinho que cola embaixo e vai moldando a unha com a porcelana, também usa o forninho. Qual que as mulheres procuram mais, assim? Mais a fibra de vidro, porque ela é a mais natural e mais resistente. Outra dúvida que eu tenho também, que eu tenho várias amigas que usam acrigel, e eu acho que o esmalte demora mais para descascar. Isso é lenda ou é... Não, é verdade. É verdade, né? Também, quem não quiser alongar a unha, tem o gel. Só passa o gel colorido ou francesinha e faz o esmalte durar mais. Por exemplo, quem tem uma profissão que não pode usar um esmalte forte, um esmalte com uma cor mais forte, faz a francesinha permanente e vai na festa, final de semana, usa um vermelho, um rosa, pink, o que ela quiser para a festa, para o evento. E quando ela for para o trabalho, ela passa uma acetona, tá francesinha. Vamos deixar o endereço do Estúdio Menoli para todas as mulheres de casa? Shopping Bar Gold. É perto de casa. Adriana do céu, eu tô precisando. Vamos lá. Principalmente dar um tapa na sobrancelha. Tá Isso babado. aí. A senhora parcela no cartão ou no carnê? Ixi. Cartão. Ah, bom. É a Bonecas Bahia, querido. Na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580, loja 265C, no Recreio. No Barro Entre Hoje. Recreio e Barra, né? Queria agradecer a sua presença. Obrigada a tá? você. Espero ir lá no estúdio e retornar com vocês. Obrigada. Amiga, Stephanie, você já fez alguma cirurgia plástica? Eu já tirei. Tirou? Tirou o Assim, quê? Bola é pra chutar. Não pra fazer parte do corpo. Misericórdia. Não, mas a bola pra gente serve. não, pra é gente... assim. Entendeu? Mas eu fiz já. Fiz um pouquinho. Unhas. É um tipo de comprar beleza, não é? Esses dias você tava com R$200, tava querendo comprar um batom ali de marca que eu vi.
tá? Não tinha nem dinheiro pra comer direito. Ai, Deixa só de que eu chego- conversa. Só porque eu chego mais cedo no estúdio pra comer, pra almoçar. Hoje nós vamos conversar com duas meninas que são lindas. Olha, parece que assim são. Você fala assim, não tem que mexer em nada. Aham. Sabe aquelas carinha de boneca? Mas na verdade eu tô comprada. Não, parece que daqui falaram que era por aqui, entendeu? Ah, é? Vamos Elas descobrir esse resolveram- babado, então. É, uma chama Marcele Casagrande e a outra chama Yasmin Torres. Eu fiquei passada quando eu vi as meninas no camarim. Arrasou. Passada, são bonitas, amigo. É mesmo? Diz ela que tava se sentindo lisa, umas histórias assim. Gente. Colocaram o peito, É. entendeu? Tava uma tábua. Aí agora tá toda Tá. trabalhada. Vamos conferir isso? Vamos. Descobrir o vamos. que mudou na vida dessas meninas depois que colocaram os Tô peitos. curiosa, meu. Tô adorando esses papos, essas entrevistas que tá tendo nesse programa. É. Tô levando tudo pra vida. Vamos receber. Vamos receber elas. Oi, Marcele. Tudo bom? Obrigada por ter vindo. Imagina, Oi, Yasmin. Eu que agradeço. Bom, filha. São chimas. Tá igual nós duas, uma loira e uma morena. É Tá verdade. vendo? Na Praticamente verdade, duas Stephanie morenas e uma Nicole. loura, né? Gente, eu quero saber que você, quem vê, fala assim, não precisa mexer em nada, Gente, né? então. E de repente vocês resolvem dar uma turbinada nesse seio. É verdade. Eu sempre tive muita vontade de pôr silicone, mas como eu era muito nova, eu tinha Não, um pouco você de é receio. nova, né? Ah, tenho Você é 24. Aí, quando eu era muito nova, que isso? Então, no final do ano passado, em outubro, eu concretizei essa minha vontade, né? E coloquei 385. Meu E Deus. amei, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Colocou já tamanho de gente grande. Meu É Deus. verdade, eu adorei. É um bebê já com peito, Um bebezão. né? Agora eu já não preciso mais trocar a prótese, E foi né? a Já primeira, fico foi a com primeira essa. prótese que você Foi, colocou, não foi. trocou? Essa foi a primeira. Meu Deus. E tá bonito ali o negócio. Agora turbinada. Tem vários modelos. Tem a cônica, tem a... Sim, tem redonda, perfil alto, né? O, Tem o vários seu é tipos. qual modelo? A minha é redonda, perfil alto. Olha, arrasou. Tá bonito, né? Obrigada. E a Marcele? Marcele, conta um pouco. Bom, o que acontece, eu acho que na maioria das vezes é aquele trauma de adolescência. Tipo, todas as minhas amigas têm peito, eu não tenho. Então, comigo começou a partir dali. E eu fiz 18 anos, meu presente de 18 anos, prótese de silicone. Meu Deus. Tinha nem dúvida, carro, não queria nada, eu queria os meus peitos. Peito. Peito. Quero ter Você peito. Mas sabe tinha que com despeitado. peito você conseguiria o carro, né? Doeu, sim, pra colocar. Então, na verdade, não. Eu fiquei com muito medo, né? Muito medo de doer, mas na hora da cirurgia foi super tranquilo. E também o pós-operatório foi maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar. Foi muito tranquilo mesmo. Quantos dias mais ou menos de pós-operatório? Apesar Na, que eu já ver... falou que é, acho na que são verdade, o meu uns foram 30. 15 dias. Eu fiquei 15 dias de repouso total. E você ficou com aquela posição assim? Que fica Ai, assim, tive que você dormir fica- de frente. Nossa, foi horrível. Não pode levantar o braço. Não pode levantar. Acima É. disso, tem aquele sutiã Que é super pós-cirúrgico, incômodo, né? incomoda que é muito. lindo, super sexy. No caso de vocês pensaram em colocar o peito mais por estética, em questão de estética, ou pensando na carreira como modelo, que vocês são modelos? Na verdade, eu faço alguns trabalhos como modelo, mas eu me formo em Direito esse ano, né? Vou me formar e pretendo ser advogada, né? Você quer ser só advogada ou você pretende conciliar a carreira? Não, conciliar as duas coisas, assim, mas óbvio que Menina vai o fazer direito fila ocupa no muito consultório dela, tempo. de advogada. Ai, Meu Deus. obrigada. E a Marcele é publicitária também. Isso, termino a minha faculdade esse ano. E, então, no meu caso, era um incômodo realmente que eu tinha. Mas Eu isso tinha é. vergonha de ir à praia, enfim. Com a cara dessa, gata. Não, com esse cabelo Não precisava que de tá mais nada, brilhando, podia não precisa nem vir. de tudo isso. Podia entrar mancando. E aí foi a partir disso. E depois que eu botei, o meu ego subiu, enfim, me senti uma... No caso, eu era uma menina, hoje em dia eu sou uma mulher. A autoestima é muito bom, né? Pra Nossa. autoestima é muito bom. Você se sente mais segura. Eu cresci agora. Tipo isso. Mulher. Mais ou menos isso. Quando vocês trocaram assim os peitos, vieram tudo turbinada, vocês namoram? Eu sou noiva e no começo ele sempre dizia que gostava do meu peito pequeno, né? Ele não gostava, ele falava, não. Mas depois que ele viu a vai ficar fartura super toda, como é que foi a artificial. reação dele? Nossa, hoje em dia nem me fale, porque
Nossa, ele tá demais. Não pode me ver. Ixi! Porta isso Ele aí. adora. Meu Deus. Deixa pra Monique Eva. Hoje em dia ele gosta bastante, acha bem bonito. E você namora? Então, hoje em dia eu tô solteira. Na época eu namorava, assim, e eu acho que quando você dá essa notícia pro seu parceiro, eu vou pôr silicone, bate uma insegurança. Calma aí, não é bem assim, vamos lá. Ele pensa, pô, vai chamar mais atenção, não sei o que, vai melhorar, né? Então ele Tem isso, né? não me apoiou muito, mas me apoiou, assim. Olha, Depois meninas de casa que o marido não apoia as mulheres, né? Não escute seus maridos, coloque. Depois já viu que... Depois eles Depois tá aceitam. tudo certo, eles adoram. Depois, ó. Vocês acham que depois que colocaram o silicone, abriu portas, assim? Melhorou os trabalhos? Com certeza, né? Principalmente nesse meio de moda. A gente precisa estar, assim, bem, né? E, como eu não tinha silicone, então tinha certos tipos de trabalho que eu não conseguia muitas vezes fazer, justamente por não ter a prótese, não ter o silicone. E hoje em dia mudou muito. Dependendo assim, às vezes a gente tem que tirar fotos de biquíni, né? Então, quando eu não tinha seios era bem mais complicado, né? Hoje em dia já surgem mais trabalhos. Eu acho que para um segmento, para um novo segmento, eu diria. Antigamente eu também trabalho como modelo e antigamente eu fazia uma coisa mais menininha, mais despeitada, não sei. Agora eu já faço mais talvez mulherão. mais mulherão, mais sexy, mais roupa fitness também para ajudar o peito dar uma postura, né? Olha, Enfim. eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, porque tem muitas modelos, né? E com certeza são musas inspiradoras pra gente aqui. Até a Você gente que tá é nossa querendo. musa, né? Olha quem fala. Eu queria que vocês deixassem o Instagram pra quem puder seguir vocês Então. e tirar as dúvidas. As meninas querem colocar peito. Meu Instagram é Yasmin com I com N no final, T Torres. E o seu, Marcele? O meu é Marcele com 2 L's, ponto Casagrande, junto. Outro, queria agradecer a sua presença. Obrigado. Quero saber um pouquinho de você. Onde você nasceu? Eu nasci aqui no Rio. Nasci na Baixada Fluminense, Rua Nova Iguaçu. E é parente da Fanny. Fanny Tem um Pacheco. pezinho lá. E aí depois eu vim morar aqui. Na verdade, eu fui morar no Espírito Santo com meus pais. E aí depois eu vim morar com a minha irmã aqui no Recreio. E aí fui morando aqui e tal, só que Quantas desde... irmãs você tem? Tem duas. Duas irmãs? 2 irmãs. São lindas também. São gatas como você, assim. Ai, obrigada. Ai, que tudo. Me senti a boneca Suzy. Ai, nunca me imaginei sentir uma boneca, me senti. Então, e aí eu vim morar no Rio. E eu sempre me achei feio, um patinho feio. Pô, diante de 2 belas, lindas irmãs que eram morenas, índias, eu sentia aquele cabeção, parecia um cotonete. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Comecei a investir nisso. Só que depois eu parei, fiquei gordinho, tanta cachaça, noitada, saindo direto. Aí depois que eu olhei no espelho, eu falei... E pior que engraçado, quando eu era gorda, eu fazia mais sucesso. Hoje em dia, todo montado agora, eu não faço mais sucesso como eu fazia antes. Sério? Aí, Será que não é psicológico que hoje você se reserva mais? Essas plásticas foram boas. Eu não quis ser ninguém. Eu não imaginava ser o Maurício Matar, o Giannichini, nada disso. Eu queria fazer mudanças no qual eu senti a imperfeição dentro de mim. Então eu comecei a mudar essas coisas. E as pessoas falaram, Guto, você vai ficar que nem o Ken, hoje você vai ficar que nem o Bob. E o Bob ficou, porque o Ken já existe 2, né, e tal. E aí falaram assim, não, você vai... Conflito. Você não tem Tá um conflito com conflito. o Bob, não? Você ainda não apareceu outro Bob pra... Não. título é meu. Na verdade, não tem esse lance de... Devolve minha faixa, igual aquela... Eu já pensei em ser mister, mas, assim, concorrer esse lance de quem é o mais bonito, assim, pra conseguir mídia, não. Eu fiz porque eu tinha dinheiro, podia fazer as plásticas que eu queria fazer, entendeu? Eu achava que poderia melhorar. Com quantos anos você decidiu? Eu comecei a fazer com 18. Com Fiz 18 a primeira anos. lipoaspiração e depois não parei. Nariz, queixo, boca, olhos, glúteo. Glúteo. Qual que dói mais? Quer assim? conferir depois? Ai, Se você conferir, mostra Eu aí. quero, mostra pra gente. Vamos ver o bumbum, vai, levanta o bumbum. Ai, meu Deus. Tem uma musiquinha não pra ajudar, gente?
Perdi a fala. Ai, Jesus. Eu não posso nem dar uma gema disso, não. Olha, tudo trabalhado. Misericórdia. Nossa. Vamos ver o... Igualzinho. É muito bumbum, menino, muito glúteo. Gente, vê? E durinho. Pode botar a mão. Gente. A frente também Menina, é que grande. durinho, mas foi muito natural. O silicone. Aqui é natural. Tá. É natural. Menino. Na verdade, eu já comprei aquelas bombinhas pra... Bomba menina. Menino, corpo... no corpo aqui é só o glúteo, no caso, e a lipozinha. Isso. Perna é natural. A perna é natural. Nossa, que perna bonita, né? Mas é tudo tonelado, nossa. Enquanto eu olhava o bumbum, a bicha preocupada, querendo saber o processo da frente. Não, mas eu me preocupo com Que todo. isso, menino, tá Então, de viagem, 25, diminui 3 aí a parte da frente. não. A parte estética que eu fiz foi para melhorar algumas imperfeições que eu achava que tinha, que eu acho que tem, que o médico fala que não tem, né? Então, assim, eu tento melhorar o máximo possível. Eu quero ficar um cara bonito. Eu tô chegando aos 30 já, então eu quero chegar bem. Foi um médico só que fez a reconstituição Não, eu toda? tenho uma equipe que cuida de mim. Né? Eu Nossa, tenho, que chique, gente. Ai, boa, um dia eu chego lá, tô trabalhando pra Tem isso. uma equipe que cuida da... Não, e a gente também tem uma equipe, mas a gente não tem a cirúrgica ainda. É. Não, mas eu arranjo pra vocês, pode deixar. Já fez nariz, Nariz, boca já não. boca, Boca é feita. pálpebras, maçã, lipo. Na boca você fez o aqui. quê? Na boca eu fiz, na verdade, eu tenho um bocão já. Só deu uma Só fiz o contorno dos lábios só. Pro beijo ficar mais gostoso. E consegue patrocínio na parte estética, assim, é difícil? Pra quê? Se a gente tem dinheiro. Olha, rico! Nossa, faz cara de Ixi. rica. Não, eu não sou rico, mas eu trabalho Ai. pra poder custear as minhas despesas, né? E depois que você mudou pra essa aparência pro lado de Bob, né, do marido da Suzy aí, da boneca, você acha que os trabalhos aumentaram? Como modelo, não, mas choveu muita mulher na minha horta. Porque hoje em dia a mulher tá muito carente. O cara, É no nosso caso, né, Stephanie? Não. Aqui a gente põe pra correr. Queria agradecer sua presença, tá? Olha, foi um prazer também conhecer. Tá? Valeu, obrigado aí. Tá? Sucesso. Se quiser pra mais vocês, coisa, hein? volta. Ai, dona Nicole. Tá tão bonitinha que essa roupa, Mariazinha. Ai, obrigada. A senhora deu uma força no meu salário. Mas eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu tava ouvindo um negócio assim, falando assim do assunto aí com o seu Bob, e ele falou um negócio de dente. Tem um negócio novo agora, um tratamento que faz, que chama lente nos dentes. É Eu acho que o Bob, que é o marido da Suzy, fez. Eu achei muito bonito, né, Mariazinha? Nossa, bafão. Olha, a senhora agora que já melhorou a finança pro visu, daqui a Ixi, pouco lá vem. aumentar a finança pro sapato. A senhora pode aumentar a finança também pra dar um jeito, ó, no meu sorriso. Mariazinha, esse Porque, negócio de menina? sorriso é muito caro. Meu Deus. Aí a senhora pode, assim, ó, fortalecer. Deus, mas aí o pé você quer a cabeça. Não, Uma não hora quero você quer um melhoria. sapato, outra hora você quer um aumento. Quero melhoria, eu vou falar com o meu advogado. Melhoria? É. A senhora já é bem... Ó, nós aqui do programa podemos ficar muito melhores. Porque a senhora é uma pessoa linda e maravilhosa. A senhora é o reflexo. A gente tem que ser, ó, o seu espelho, a sua semelhança, tudo de bom. A gente vai receber agora uma dentista, que é a doutora Andréia Mello. Show. E ela é especialista em lente. E é isso que o Bob fez, Tá bom, então. que é um processo novo. Eu vou Isso. convidar ela. Então eu vou lá fazer... Depois a gente tira as dúvidas com ela. Ela vai falar um pouco sobre isso. Tá bom, então. Então vou fazer umas coisinhas, vou voltar a fazer os meus afazeres. Aí pra senhora vir conversar com ela rapidinho, que eu tô doida pra ouvir o que ela tá falando. Presta licença, atenção dona que agora Nicole. vai ser o foco, agora vai ser o dente. Tá ótimo. Tchau, tchau, dona Nicole. Ela é especialista em prótese dentária e implantes. É mestre em ciência dos materiais pelo IME e doutoranda pela UERJ. Oi, doutora Andréia, prazer. Queria agradecer a sua presença. E quero tirar todas as minhas dúvidas, né, sobre o sorriso, sobre os dentes e todas essas novidades que têm entrado no mercado hoje, sobre lente
e tantas coisas que eu tenho visto. Eu queria saber primeiro qual que é o preço de um sorriso. Eu que agradeço o convite. Obrigada por estar aqui conhecendo vocês, a equipe, todo mundo. Bom, eu costumo dizer que o sorriso não custa nada. Ele é de graça, ele ajuda quem dá e mais ainda quem recebe. Mas, enfim, nós podemos ajudar um pouquinho, mas literalmente o sorriso vem da alma, né? Ele não vem do dente. Verdade. A gente pode comprar um sorriso novo, você acha? Então, a gente pode ajudar. Hoje a odontologia evoluiu muito. Temos muita tecnologia, implantes, cerâmicas, enfim. Podemos fazer todo um planejamento para devolver dente, né? E é lógico que isso ajuda muito o sorriso. A gente tem muita gente, muito paciente tem procurado e várias histórias de que a pessoa não conseguia sorrir porque tinha uma ausência, perdeu um dente em alguma fase da sua vida. As pessoas mudam quando conseguem mudar o sorriso, assim? Sem dúvida. A autoestima melhora? Sem dúvida. Do paciente que não tem dente algum para o paciente lindo como você, que precisa de um pequeno detalhe. Eu costumo dizer que eu tenho uma modelo bem conhecida, que é uma paciente, virou uma amiga querida, e ela me falou, depois do tratamento dela, ela falou, Andréia, eu não fazia foto sorrindo, eu só fazia foto séria e com a imagem mais sexy, né, mais sensual. E depois que a gente fez o tratamento, eu consigo fazer foto sorrindo. Ela nasceu, né, sem um dente, mas ninguém sabia. E aí ela, quando nós terminamos o tratamento, a carreira dela mudou completamente. Ela fazia agora fotos simpáticas, fotos sorrindo, e mudou bastante. Você tem um centro também de aperfeiçoamento, onde eu sei que vários dentistas buscam, né, tá renovando, fazendo cursos. Como que é isso, assim? Então, a escola foi um sonho de graduação meu, desde que eu era muito novinha. Eu sempre gostei muito dessa Mas vida você continua acadêmica. novinha. O Botox. Eu sempre gostei muito dessa vida acadêmica, né? Desde o 5º, 6º período, eu resolvi ser professora. Só que eu não queria largar a clínica, né? Eu sempre gostei muito de atender pacientes. Então, hoje a minha vida ela é dividida entre a vida acadêmica, por exemplo, amanhã eu dou aula a tarde toda e atendo de manhã e faço essa rotina meio louca, mas é bem gratificante. E aí, com 28 anos, eu tive uns problemas na coluna, hoje eu tô bem, graças a Deus, e resolvi investir mais nessa área e abri logo o meu centro de estudos bem nova, né? Já tem 4 anos isso, vai fazer 5 anos. E hoje eu tenho orgulho de dizer que é um centro reconhecido. A gente tem dentistas do Brasil inteiro. Eu recebo professor de Los Angeles, de Nova York. Eu tenho alguns professores, alguns nomes nacionais que eu era fã, né? E hoje eu posso contar com eles lá na escola e trocar informação e crescer mesmo profissionalmente. É muito legal. E eu tenho uma dúvida também, o que é bruxismo? Bom, bruxismo, na verdade, é uma doença que não tem cura, né? E ela tá associada a algumas outras patologias, algumas outras doenças, né? Bruxismo, na verdade, ele pode ter várias formas. O apertamento dentário, por exemplo, é um tipo de bruxismo. Existe o bruxismo noturno, que é o mais conhecido, né? Aquela pessoa que range os dentes durante o sono. Geralmente, o bruxista noturno, ele tá associado a algum distúrbio do sono, né? O paciente tem algum distúrbio de entrar no sono profundo. Existe algum aparelho para ajudar a curar o bruxismo? Então, o bruxismo não tem cura, mas existe um aparelho que, como ele range durante a noite, ou eu, por exemplo, eu sou uma paciente que tenho distúrbio de apertamento, não noturno, mas diário. Diário é ótimo, diurno. Às vezes eu tô num momento de estresse, eu estudando, tá muito associado ao estresse, e aí eu trinco os dentes, né? Eu tenho diversos atletas no consultório, pacientes atletas, que, principalmente lutador, que eles têm um masseter, que é esse músculo aqui muito rígido, muito forte, porque eu descobri isso ao longo dos atendimentos, que é uma máxima deles, que é trincar o dente e entrar no octógono, no ringue, seja lá o que for. Eles apertam, então você acaba desenvolvendo um distúrbio que é neurofisiológico. Então, o cérebro acaba mandando informação de aperta os dentes. E isso causa alguns problemas. Dor de cabeça, inflamação nos músculos do crânio, da cabeça. As dores crônicas que a sua clínica
tem especializado em dores crônicas também, Aham, né, sobre também, isso. também. Tem a ver com isso? Sim, então, Lembrou? um desses professores um dia foi dar aula lá na escola e eu rapidamente raptei ele, porque ele é especialista, tem vários livros sobre o assunto e ele hoje trabalha com a gente. São diversas dores, na verdade a Organização O Mundial... dente, ele gera essas dores, é isso? Não, não é o dente. Muitas dessas dores são relacionadas ao músculo. A Organização Mundial de Saúde, ela fala de que essas dores crânio, né, cabeça e face e dente, elas têm mais ou menos mais de 200 tipos de dores, olha isso. E às vezes a pessoa está com dor de cabeça, acontece muito isso lá no consultório. O paciente chega e para fazer lente de contato, né? Que na verdade hoje hoje as pessoas têm me procurado muito para isso. O paciente chega para fazer lente de contato e quando nós fazemos pequenos exames fáceis de palpação, enfim, de sentir as áreas inflamadas, os problemas, a gente percebe que ele tem dores de cabeça crônicas. Ele já foi em neurologista, não resolveu, foi em oftalmo, não resolveu, porque está relacionado a algum tipo de patologia de que nós, dentistas, devemos cuidar, né? O bruxismo, a hiperfunção desses músculos. E como é esse procedimento de aplicação de botox para cefaleias? Então, essas dores, né, dores de cabeça, são muito comuns por conta disso que a gente está conversando, né, sobre a hiperfunção do músculo. E a toxina botulínica, o botox, o que ele faz? Ele vai impedir essa força muscular, né, para que você entenda que está em casa, a toxina vai inativar ou vai diminuir a força desse músculo que está hiperativo e está dando essa dor de cabeça. Então, nós aplicamos geralmente aqui no temporal, às vezes no masseter, que está em hiperfunção, e por conta dessa diminuição dessa força, da diminuição do movimento, da função... Que no caso vai paralisar o músculo. Exatamente, vai aqui, paralisar esse músculo que está excessivo, que está com uma força excessiva de apertamento, e o paciente que tem esse problema vai diminuir a dor de cabeça. Eu sou uma paciente que tenho esse tipo de problema e faço aplicação de toxina e melhora bastante, né, a minha dor. O sorriso é a expressão mais bonita que o ser humano tem? Eu acho que sim, É suspeita, eu sou né? dentista. Eu acho que às vezes, né, é ruim você sair de casa e não poder dar um sorriso, né, não poder cumprimentar uma pessoa, não poder falar com o porteiro, não poder falar com a pessoa que está do seu lado, enfim, com quem quer que seja, né? Eu acho que um bom dia, ele ajuda qualquer pessoa a ter um dia melhor, né? Ainda mais na nossa cidade hoje em dia, que é uma correria enorme e tudo difícil e assustador, e medos e assaltos, então... Tem algum tratamento que você tenha feito que ficou marcado assim na sua cabeça, uma história de autoestima depois que saiu com um sorriso novo? Eu tenho algumas. Eu tenho algumas histórias. Eu tenho essa dessa modelo que eu contei que me marcou bastante porque ela já é muito bonita, já era muito bonita. Eu tenho aquelas pessoas que tinham dificuldade de comer, que tinham dificuldade de falar, que tinham dificuldade de socializar e depois de reconstruir, né, o que elas tinham perdido, elas voltaram totalmente a realmente a interação social. Eu tenho uma história muito interessante, porque a mulher fala mais, né? Uhum. Então, eu tenho alguns homens que são mais fechados e eu tenho um paciente jovem, bonito, atleta, inclusive, e ele foi um Réveillon, né? E tava com a esposa dele, e a esposa dele veio me contar depois. Eu cuido muito de família, né? Vai um e depois vai a família toda. É engraçado isso. E ela veio me contar, doutora, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? O meu marido, estávamos jantando no Réveillon, eu briguei com ele. Eu falei, por que você brigou com ele? Ele estava sério, ele não falava com ninguém na mesa. Eu achei uma falta de educação. Na noite de Réveillon, ele não conversar com ninguém, é um absurdo. Tava banguela e ela não sabia. Exatamente. Ele perdeu um dente numa luta e falou, eu tô com uma dificuldade aqui e eu não queria sorrir por conta disso. Então, tava dando assim, risada ele assim, tava chateado. Então, não é que aquele sorriso que é dar risada assim, a gente já sabe que tá faltando o dente. Pega um guardanapo, pega alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E, na verdade, ninguém percebia, era um dente lá posterior, mas afeta a autoestima da pessoa, né? Então, ele sabia, ele tava incomodado. E você vê, ainda bem que ele contou pra mulher dele, né? Que aí a gente pôde ajudar e resolveu rapidamente. Então, mudou completamente, mudou a forma realmente dele interagir com as pessoas, né? Por conta de um problema que eu consegui resolver em um dia. Ô, doutora, eu tenho uma dúvida também. O mau hálito,
ele é causado por falta de escovação ou ele pode ser também por má alimentação? Porque às vezes a gente sente um cheirinho na boca dos namorados estranho. Não sei se não escovou o dente direito ou se é má escovação. Você diz que também se não escovar a língua bem escovada também dá mau hálito. É verdade isso? É verdade. O que causa o mau hálito? São várias causas, né, o mau hálito. Geralmente, quando a gente fica algumas dietas e muito tempo sem comer, realmente vem o mau hálito que não é de origem dentária, tá? Mas o que é de origem dentária é ausência de fio, algumas doenças da gengiva. Existe uma bactéria na boca que a abreviação é PG, que é a Porphyromonas gingivalis. Ela é uma bactéria que tem um odor forte, bem forte. E existem algumas doenças que nós chamamos de doenças periodontais, são doenças de gengiva. E como é que faz para matar essa bactéria aí? Então, paciente que tem predisposição à doença periodontal, ele precisa ter um controle mais rigoroso e uma escovação mais rigorosa do que os pacientes que não têm essa tendência. Então, o fio dental, a escovação, a remoção dos tártaros, que são o quê? Essa placa bacteriana calcificada. Quando fica ali durante muito tempo, não é removida, ela calcifica, adere ao dente, você não consegue mais remover em casa, você precisa de ajuda profissional. Então, esse tipo de bactéria, ele é bem... E tem uma bactéria que leva a pessoa até a ter infarto, é verdade? Dependendo da saúde. Então, existem vários trabalhos que relacionam as bactérias orais. Parto prematuro. Parto prematuro. Então, existe isso? Existe essa ação coadjuvante dessa bactéria. Porque essa PG, né, essa bactéria, algumas dessas bactérias que são bem prejudiciais da boca, elas têm afinidade pela parede do coração, do miocárdio, elas têm afinidade por algumas articulações. Então, você tem o paciente com doença periodontal que não está controlado, ele tem mais tendência, está bem associado à artrite reumatoide. E tem como a pessoa identificar que está com essa bactéria em casa? Ou ela tem que... Em casa você pode perceber sangramento, você pode perceber quando escova, né, sangramento, você pode perceber sangramento espontâneo. Tem paciente que chega, mas a gengiva está sangrando espontaneamente. O cheiro é bem característico. Nós que estamos acostumados sentimos de longe o cheiro dessa bactéria. Mas geralmente, quando chega num estágio já muito avançado, você pode vir a sentir os dentes amolecidos. E aí você tem até perda, não, você não tem. Você tem até perda dentária por conta disso, né? Como é que a gente faz, doutora, quando a gente sente que o namorado, um amigo tá com mau hálito, pra encaminhar pro dentista? Porque às vezes a pessoa tá com aquele cheirinho, mas é constrangedor, só que a pessoa acostuma com o cheirinho, né? Isso é verdade. Cheiro. Isso é verdade. Ela tá com cheiro de cocô, mas não... Isso é verdade. Isso é verdade. As pessoas se acostumam, porque fica próximo, né? Então, você sente o cheiro e você se acostuma com aquilo. Como é que a gente vai fazer pra levar? É uma pergunta difícil, mas você pode falar, conheci uma dentista ótima. Maravilhosa, que deixa o dente branquinho, Ou você não né? sabe, minha mãe foi lá, ela tava com hálito ruim, nem sabia. Ou se não falar, ela deixa o dente branquinho, aí todo mundo quer ir. Deixa o dente branco e faz lente de contato. Aí a pessoa vai e descobre que tem uma doença, né? É bem interessante, é por aí. Queria agradecer, doutora. Você é linda, obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo, adorei. Você é linda. Ela é uma das profissionais mais respeitadas e prestigiadas do mercado em procedimentos clínicos, cirúrgicos e estéticos. Eu tô com ela, com a dermatologista Vanessa Lopes. Tudo bem? Oi, Vanessa. Quero te agradecer pela sua presença. Tenho muitas dúvidas para tirar hoje sobre botox, sobre preenchimento. Quero a sua ajuda, poder, né, ter uma... Vou esclarecer tudo para você. Vamos lá, então. O botox é clínico ou estético? Botox, na verdade, é um procedimento cosmiátrico que a gente adapta para o nome de estético, né? É um procedimento estético. Na verdade, né, ele chegou na clínica neurológica primeiro, mas hoje em dia ele está na estética dermatológica, porque ele chegou, na verdade... Ele era usado para tratamento... Para tratamento de doenças neurológicas e depois oftalmológicas. Hoje em dia, ele já está na área de estética da dermatologia. Então, quer dizer, o Botox hoje em dia, a gente sabe que é um paralisante, é uma toxina, né? Que a gente chama de toxina botulínica, que no mercado a gente tem diversos nomes. A gente chama Botox, mas erroneamente, porque Botox é uma marca de uma empresa. O nome é toxina botulínica. E a toxina botulínica, ela vem justamente para bloqueio
muscular. E no caso, como a gente usa na dermatologia, na estética, a gente paralisa a musculatura e consegue um efeito bacana. Por exemplo, na fronte, você paralisa... Quem tem olho claro, ele força mais expressão, acho, com a luz, com a claridade, sol, com a exposição do sol. As pessoas de pele clara e olhos claros, ela tem mais facilidade de ter essa expressão mais marcada, você acha? Exatamente. Na verdade, assim, as pessoas de pele clara, na dermatologia, a gente chama de fototipos, né? A gente tem do fototipo 1 a 6. Uma pessoa com uma pele, que a gente chama de fototipo de 1 a 3, que é uma pele mais clara, ela tem, na verdade, uma tendência, né, a ter mais rugosidade. E a coisa que você falou do olho claro, ele faz... a luz, né, força com que o indivíduo ele fique forçando a musculatura e essa musculatura acaba criando rachaduras que a gente vai chamando de rugas, né? E essas rítides, na verdade... com rachadura. Perioculares, essas rítides dão essa impressão ali que a pessoa está envelhecida, que é a rugosidade. Pela luminosidade mesmo. Então, você tem uma tendência a envelhecer mais precocemente. Quantos anos a pessoa pode começar a fazer... Toxina? Eu preconizo... No consultório, você tem... chegando milhões de pessoas em idades diferenciadas querendo fazer. Tem gente até 18 anos que já quer aplicar a toxina botulínica. Eu preconizo, de repente, depois dos 27... Entendeu? Porque eu já acho que aí, realmente, o indivíduo já tem uma tendência a marcar mais. Aí, na faixa dos 30 anos, você já tem um envelhecimento, realmente. Falam que o envelhecimento é após os 25, mas depois dos 30 é uma coisa mais marcada. Então, eu acho que depois dos 27 vale a pena você usar. Até porque o Botox, além de ser paralisante, ele inibe que você tenha novas rugas. Então, é bacana estar fazendo. Porque ele faz uma profilaxia, né? E tem que dar manutenção no Botox de quanto tempo, assim, no caso? Se eu for pelas pacientes, elas querem fazer 3, 4 vezes por ano, mas não é isso. O ideal é você fazer 2 vezes a cada 6 meses, porque a toxina ela tem um prazo de 4 a 6 meses. Mas para quem malha, por exemplo, você que é uma pessoa que faz muita atividade física, muito esporte, então faz muita careta, né? Então você força mais a musculatura e aquela inibição que a gente tem da toxina botulínica, ela vai acabando mais precocemente. Então, às vezes, no prazo de 4 a 6 meses que a gente fala, tem gente que no prazo de 4 meses já não tem mais toxina. E às vezes não é culpa do produto ou do médico ter aplicado mal, mas o próprio dia a dia, o cotidiano daquele indivíduo, entende? E o Botox, ele é feito só nas ruguinhas ou ele é usado para outro procedimento estético, assim? Não, a toxina botulínica, ela pode ser usada, como você falou, como paralisante, nas rugas, principalmente nessa área que você está falando tanto periocular, na área da região frontal, que a gente chama essa região aqui de glabela, a gente usa muito. Se você paralisa a glabela, você consegue até uma elevação da pálpebra, que as mulheres querem muito, aquela coisa, não um olhar diabólico, mas aquela elevação Ai, tá da repreendido. pálpebra, Ai, de você conseguir os olhos... ficar, assim, com um aspecto, né, mais jovial, né? Você ficar com aquele olhar elevado, fica bacana também. Então eu tenho salvação, Não, assim, e outra coisa, esqueci de falar, que é importante. A toxina é usada também para sudorese, né? A gente usa, assim, aí eu tô falando dela como clínica, parte clínica. Porque quando a pessoa sua muito, fica com aquela famosa pizza, né? Porque a gente fala que assim... se dá uma picadinha de Botox, melhora para a glândula. Exatamente, porque você me perguntou exatamente isso no início... E eu erroneamente falei, ele é usado dentro da dermatologia como um procedimento estético. Mas clinicamente a gente usa ele também dentro da dermatologia. Aí que a gente estaria falando de sudorese. Sudorese axilar e sudorese plantar. Então é bacana você estar usando... No pé também? No pé também. E aí você consegue aquela paralisada da sudorese. Não fica aquele pãozão, aquele pé inchado, assim? Não, você faz na ponta do pé. Fica muito legal. Gente, vamos fazer? Quer fazer? Não, no pé não, eu queria aqui, ó. Porque não tem uma galinha, um pé de galinha aqui, né? Não, aí tem você tem que fazer. Tem que nascer de novo ou tá bom? Não, tem que fazer. Não tem salvação. Olha isso aqui. Não toda tem salvação. E o bigode chinês? Aí já é outro procedimento da dermatologia, aí já é o preenchimento. O laser, ele é estético ou ele é clínico? O laser, na verdade, assim, todos esses procedimentos são procedimentos estéticos, como falei. Mas você pode usar clinicamente, dependendo se o paciente vem com uma doença dermatológica. Então, assim, eu vou voltar a repetir para não ficar mal falado, assim, porque no início eu errei quando eu falei o Botox é um procedimento estético, não necessariamente. Ele foi usado dentro da neurologia e da dermatologia ele pode ser usado, como eu falei, na sudorese. Foi bom que a gente foi conversando e eu fui adaptando. E exatamente, o laser também. De repente o paciente tem uma mancha vindo do porto, alguma coisa que ele nasce com aquilo, é legal também usar um laser para retirar aquela lesão, que é uma lesão, no caso, já é uma doença, não entra como uma lesão cosmiátrica, na parte estética. É legal que você perguntou, é bem interessante para esclarecer as pessoas. Tem uma mancha de nascença, assim,
De anos, é possível retirar com laser? Exatamente, dependendo do laser a gente consegue tirar. A gente pode Melhora. comprar hoje uma boca nova, um pescoço novo, com esses procedimentos? Com tem preenchimento, né? Com botox, não sei. Tem como comprar uma boca nova? Ah, eu quero ficar com a boca mais grossa. Ou quero botar pra dentro, não sei. Não, é interessante Será você tá que alguém- falando que as pessoas, elas... Mick Jagger. É. Eu gosto até de falar sobre isso, porque quando a gente fala compra, parece que é tudo muito fácil. Comprar, beleza, é muito difícil também. Você fala de... Você pode comprar... Pode melhorar. Ou, de repente, você querer chegar. Porque, às vezes, o paciente chega pra você, ele quer ficar com a cara da Nicole Bauls. É difícil, é uma mulher bonita, que nasceu bonita. Entendeu? Então, é muito difícil você adaptar uma paciente obrigada, queira... Vanessa. Não, mas é Ai, verdade. me se sentir agora, me se sentir, ó. Você consegue, na verdade... Veio o Bob destruiu agora. Vanessa, levanta. Mas é como o caso do Ken humano, né? É difícil, não dá. Você não pode ser um boneco, você vai ser uma Nicole, como eu falei. Você consegue trazer traços daquela pessoa ou trazer traços de beleza. Você consegue comprar traços. Então, eu posso comprar traços de uma boca bonita, traços de uma pele bem tratada. Então, isso vai te dando o quê? Vai te dando, na verdade, vai dando vitalidade para aquela pele, vai dando um visual diferenciado. Mas não necessariamente aquela mulher vai ficar deslumbrante, linda, entendeu? Você ministra aula para outros médicos. Exatamente. Como seria o conteúdo dessas aulas, assim? Exatamente desse assunto que a gente está falando, de preenchimento. Eu dou aula de preenchimento no Brasil todo e eu falo justamente de alguns tipos de preenchimento. O que está na alta agora, que a gente fala muito, é essa coisa da volumização, que é difícil até para o telespectador que está ouvindo. Volumização, o que seria isso? Volumização, a gente pode comparar um pouco até com a bioplastia, mas não necessariamente usando aqueles tipos de materiais. A bioplastia seria um preenchimento, assim, não? É um preenchimento no qual você usa alguns materiais. Tem vários materiais no mercado. Então, assim, a volumização seria isso, a bioplastia seria isso. É você, na verdade, corrigir um queixo, corrigir uma mandíbula. Então, você vai botar uma quantidade maior. Se acha que o queixo é curto, eu dou uma picadinha, uma aumentadinha. Aí você, de repente, você consegue um queixinho mais protuso, entendeu? A volumização não é para ser usada, por exemplo, em região de olheira, em boca. É para ser usada em região malar, em região de queixo, em região de mandíbula. São locais apropriados para você volumizar. Uma celulite, por exemplo, você pode fazer uma subcisão e, de repente, colocar um volumizador e, na verdade, alisar aquela região. Isso é bacana também. Nossa. Então, a volumização é basicamente isso. Nossa, não sabia que tinha até pra celulite, não, gente. Tem pra tudo. Porque às vezes tem celulite que fica bem marcada, né? É aquela celulite bem marcada, aquele paciente que fez um tratamento de laser, ficou bacana, mas ele tem uma celulite marcada que ela já tá ali, a gente chama aderida, uma fibrose. Então você vem, você retira aquela fibrose, faz ali uma subcisão, é um nome assim técnico que eu tô falando, é um corte, né? Você vem com uma agulha, você corta aquilo ali, falando como é, e depois você coloca o que tem de mais novo na área estética, no seu consultório, assim? De mais novo, assim, eu diria, de repente, os tipos de laser. Eu tô com um laser novo agora, um ablativo, que é bem bacana, porque ele faz um processo de coagulação. Ele faz um processo que a gente chama de skin tightening. É difícil, porque eu tô falando, na verdade, um jargão médico, mas para entender. Ele puxa a pele, ao mesmo tempo que ele repuxa, ele vai trabalhando a textura da pele. Então, eu acho bem bacana esse laser. Doutora Vanessa, eu li uma matéria também, que tem um procedimento novo, que é da área da vagina, assim, genital, né? Como é isso? Existe isso? Que deixa mais inchadinha, que deve dar a sensação que é mais apertadinha. Tem isso sim, exatamente. Então, Existe. Existe. É um método novo. É novo. Na verdade, assim, a cirurgia plástica, né? Os cirurgiões agora estão fazendo, a gente chama de, na verdade, reconstrução vaginal, né? A mulher que já tem... Chega com a periquita destruída, reconstrói, levanta o prédio tudo de novo. Solta a bomba na periquita, chega aquele... Não é? Mais ou menos. Tem que tomar cuidado, né? Naquela região genital... Esses maridos que chegam, assim, muito empolgado, né? Fica aquela coisa... Aí depois tem que fazer reconstrução. Baruda, assim, ó. Então, basicamente assim, a região genital, ela é reconstruída e depois a dermatologia, né, na verdade, você chega nos... É difícil, é um jargão, na verdade, os pequenos lábios, porque a genitália, ela tem os grandes lábios, que ficam por fora, tem os pequenos. E quando, na verdade, como você falou, está destruída, e na verdade já está... na verdade, aquela mulher que já passou, já teve filho, já tá com uma idade avançada, realmente aquilo ali, a gente tem uma flacidez daquela região. Quando a gente tem no rosto, tem no pescoço, a gente tem uma flacidez. Você faz um preenchimento genital e dá aquele aspecto daquela genitália mais jovem, digamos assim. Fica bem bacana. E fazer repouso?
Tem que fazer um repouso, óbvio. Porque, na verdade, você faz uma reconstrução primeiro genital e depois você faz um preenchimento ali na região. Essa reconstituição, ela não tem nada a ver com voltar a ser virgem, que tem, não tem esse babado? Tem, não é... É só voltar a ser apertada. Então, essa aí é só pra fazer você, a na verdade. fachada. Pra você, na O verdade. babado lá dentro... Não é. Não, é pra você justamente conseguir exatamente isso que você falou. É você conseguir um aspecto e, na verdade, até uma relação Faz cara sexual. de séria, faz cara de séria. Deixa eles brincar. É basicamente isso. E sobre enzima? As enzimas realmente ajudam a queimar essas gordurinhas localizadas? Então, Às vezes você malha, mas fica uma gordurazinha que não sai dali. Às vezes a pochetezinha embaixo do umbigo e tal. É verdade que a enzima ajuda a destruir essa gordurinha? É verdade. Então, na verdade, a gente... São aplicações. Isso. Eu faço um protocolo de 5 a 10 aplicações. O paciente pode optar por 5 ou 10. Eu gosto do protocolo de 10. Então, você faz semanalmente, tanto enzimas para gordura localizada, para celulite, para flacidez, flacidez do pescoço. Exatamente, uma agulha micro, bem pequenininha, como se fosse uma mesoterapia. Como se fosse de insulina? Não tem nada a ver. É uma agulha, na verdade, que você usa de meso. A gente chama, é uma agulha chamada Mesoran, uma agulha bem pequenininha. E ela, na verdade, você faz a entrada do material ali e você vai dando microponturas. E aquilo ali, na verdade, ajuda, né? Mas isso aí dói não? Dói muito pouco, na verdade. Pra ficar bonita tem que sofrer um pouquinho também, né? O resultado é tão bacana que as mulheres hoje em dia, elas nem sentem, assim, tanto aquela dor insuportável, não é. É isso. Queria agradecer, doutora. Obrigada. Adorei. Adorei. Vou levar a Tiffany pra fazer os negocinhos logo.